então fazer questões acerca dos temas que nós já trabalhamos. Então, primeiro você assiste a videoaula, depois você assiste a resolução de questões, de forma que você vai verificar, né, como cada tema, cada assunto é cobrado. Então, veja só, nós temos aqui, o primeiro tema de hoje é segurados do regime geral de previdência social. Mas antes de eu demonstrar as questões, vamos à revisão? Segurados obrigatórios, que têm a sua filiação ligada ao exercício da atividade remunerada. Segurado facultativo, aquele que não é segurado obrigatório do regime geral, muito menos do regime próprio de previdência social. E quer, a partir dos 16 anos, é o que pode, quer se filiar ao regime geral. Então, no caso dos segurados obrigatórios, nós temos 5 categorias: empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Nós escolhemos questões mais recentes, né? Até para você verificar se a banca mudou de posicionamento, como que está sendo. Então, primeira questão, veja só, já 2023. Vamos só. Pedro atua como pastor de uma igreja evangélica e, concomitantemente com essa atividade, presta serviço remunerado de contadoria para diversas empresas. Nessa situação hipotética, no que diz respeito à sua relação com o regime geral de previdência social, Pedro é considerado segurado obrigatório. E aí nós vamos verificar. Letra A, na atividade de pastor evangélico e segurado facultativo de contador. Gente, jamais nós poderíamos marcar a letra A. Por quê? Porque quando você é segurado obrigatório, você não pode ser também segurado facultativo. Então, só aí, né, só com essa informação, você já descarta a letra A. Veja, Pedro é segurado obrigatório somente no que se refere à atividade de pastor evangélico. Certo ou errado? Errado. Olha, ele é pastor evangélico, então ele é ministro de confissão religiosa. Bem, e ele presta serviço a várias empresas. Olha, também vai ser enquadrado nessa atividade como segurado obrigatório. E como eu sei? Porque a lei diz, aquele que exercer concomitantemente, e aí a banca foi até legal, olha, aquele que exercer concomitantemente atividades abrangidas pelo, mais de uma atividade abrangida pelo regime geral de previdência social, será afiliado em relação a cada uma delas. Então, a letra B também eu não posso aceitar. Vamos à alternativa C. Pedro é segurado obrigatório no que diz respeito à atividade de contador. Letra D, nas atividades de pastor evangélico e de contador. É a letra D a resposta correta, tá? É a resposta correta. Por quê? Porque ele vai ser filiado obrigatório em relação a cada uma das atividades exercidas. Coincidentemente, nas duas atividades aqui colocadas, ele é um contribuinte individual, né? Ministro de confissão religiosa e aquele que presta serviço a mais de uma empresa sem vínculo empregatício. Mas não precisou saber tanto. Bastava o quê? Saber que nas atividades exercidas ele é segurado obrigatório. Então, portanto, gabarito alternativa D. Vamos lá.
Considere que Carla, João e Norma sejam servidores efetivos, respectivamente, da esfera federal, estadual e municipal, e que Carla e João contribuem para regime próprio de previdência, já que a União e o Estado propiciam regime próprio de previdência para servidores, mas que Norma não contribua para regime próprio, porque o município ao qual ela está vinculada não instituiu regime próprio. Nessa situação hipotética, Norma está obrigatoriamente vinculada ao regime geral de previdência social. Certo ou errado? Lucas, fala para mim. Certo ou errado? Certo. Norma é servidora de um município que não instituiu regime próprio de previdência. Portanto, ela está obrigatoriamente vinculada ao regime geral de previdência social, na categoria de segurada obrigatória empregada. Então, aqui está obrigatoriamente vinculada, sim, ao regime geral de previdência social. Então, eu posso conferir o gabarito certo, né? Agora, veja só, presta atenção, Sebastiana. O caso de União, Estados e DF, o examinador aqui foi muito bondoso, né? Ele disse que a União tem regime próprio e que o Estado também. Mas a banca costuma já partir do pressuposto que você sabe que servidores efetivos da União, dos estados e do Distrito Federal têm regime próprio de previdência social. Município, aí vai depender. A banca vai ter que te dizer se o município tem ou não tem regime próprio, tá bom? Aqui foi muito tranquilo, mas pode ser que o examinador já parta, né, da ideia que você sabe que servidor federal, estadual e do Distrito Federal são servidores amparados por regime próprios. Servidor municipal vai depender. Como Norma não tem regime próprio, vai para o regime geral. Se fosse um servidor do município do estado de São Paulo, né, eu tenho certeza que lá tem regime próprio. Então, ele estaria vinculado ao regime próprio dos servidores do município de São Paulo. Certíssimo? Vamos à próxima. Olha só. Entre as pessoas físicas que exercem atividade obrigatoriamente vinculada ao regime geral de previdência social, inclui-se aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira, e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro, sem residência permanente no Brasil, e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Trata-se do segurado obrigatório do RGPS da categoria. Então, qual seria a categoria que esse segurado obrigatório está? O examinador pegou o texto da lei e colocou. E pergunta, em qual categoria ele se enquadra? Na categoria de empregado, né? Na categoria de empregado. Olha, eu não sabia muito, mas segurado especial, fora. Empregado doméstico, muito menos, porque não está prestando serviço à família. Empregado internacional, não, porque ele está aqui no Brasil. Então, aqui eu também retiro a letra C. E aí eu poderia ficar na condição de contribuinte individual ou de empregado, né? Mas contribuinte individual, ele presta serviço de natureza eventual. Então, neste caso, a lei está lá clara, é empregado. Portanto, a assertiva correta é a assertiva D. Vamos a mais? Bem, Cleide,
filha da companheira de Antônio, depois de anos trabalhando no sítio da família com a produção de queijos, desenvolveu uma receita de sucesso e passou a obter bom lucro com a venda do seu queijo artesanal. Cleide, então, comprou o sítio ao lado do sítio da sua família, de igual tamanho, um módulo rural, para que pudesse aumentar a criação de vacas, dispor de mais leite e, consequentemente, aumentar a produção de queijo. A família trabalha em regime de economia familiar. Cleide está grávida. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. Veja só. Letra A. Cleide não é considerada segurada especial em regime de economia familiar, uma vez que enteada não entra no rol de segurados especiais previsto na Lei 8.213. Está certo? Está errado. Né? Nada disso. Se aquele grupo familiar exerce, participa efetivamente, ativamente das atividades, né, em regime de economia familiar, tem lá observadas todas as condições para ser segurado especial, a pessoa será segurado especial. Então, neste caso, ela é enteada, é equiparada a filho. Então, ela vai ser segurada especial. Mas, professora, ela comprou mais terra. Sim, mas os dois sítios não ultrapassam a 4 módulos fiscais. Então, portanto, ela não infringiu a norma para ser descaracterizada como segurada especial. Então, letra B, vamos ver. Os proprietários de áreas com mais de um módulo rural não podem ser caracterizados como segurados especiais. Errado. C. A contratação de empregados permanentes para ajudar na criação das vacas e na produção dos queijos descaracteriza o regime de economia familiar. Certo? Certíssimo. O segurado especial, ele pode ter empregados? Sim, desde que não sejam permanentes, desde que não ultrapasse o limite que a lei coloca, 120 pessoas dia-ano. Por quê? O regime de economia familiar é aquele em que os membros da família, filhos, né, e equiparados, maiores de 16 anos, pai, mãe, padrasto ou padrasta, ou cônjuge, companheira, eles vão exercer aquela atividade, e aquela atividade, a relação que eles têm é de mútua dependência e colaboração, podendo ter ajuda eventual de terceiros. Mas se houver empregados permanentes, já descaracteriza a condição de segurado especial, a condição também do regime de economia familiar. Então, aqui está correto, letra C. Vamos, então, à letra D. Será o que está errado? A contribuição dos segurados especiais em regime de economia familiar é individual para cada membro da família. Não. A contribuição do segurado especial, ela recai sobre o quê? Sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção. Então, aquela contribuição, ela vale para todos os membros da família que participam ativamente nas atividades em regime de economia familiar. Letra E. Cleide não terá direito ao salário maternidade, ainda que comprove o exercício da atividade rural nos 12 meses anteriores ao nascimento do seu filho. Olha, ela terá se comprovar 10 meses de exercício da atividade rural anteriores ao parto, né? Aqui colocou 12. Não,
são 10, e ela terá direito ao salário maternidade. Neste caso, como segurado especial, no valor de 1 salário mínimo. Então, aqui nós vamos estar errado, errado, errado. Letra C é a resposta correta. E aí eu quero que vocês participem aí se vocês estão acertando, né? É importante se o estudo de vocês está progredindo. Vamos lá? Aqui. Prova do último concurso do INSS 2022. Correlação ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, julgue os itens subsequentes. É considerado segurado obrigatório o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Certo ou errado? Certíssimo! Gente, quantas vezes eu já falei isso com você? A banca adora o exercente de mandato eletivo federal, estadual, municipal. E aqui ele é segurado do regime geral, por quê? Porque ele não está vinculado a regime próprio de previdência social. Neste caso está correto, né? Neste caso está correto. E aí eu pergunto, em qual categoria se enquadra esse exercente de mandato eletivo? Na categoria de empregado, tá bom? Mais uma, veja só, a filiação de um segurado obrigatório à Previdência Social se concretiza com o pagamento da primeira contribuição previdenciária desse segurado, certo? Não. Segurado obrigatório, a filiação dele, a filiação do segurado obrigatório está com o quê? Está intimamente ligada com a atividade remunerada, com o exercício da atividade remunerada. Então, portanto, aqui está errado. Confere e me diz se acertou. Veja outro. Para fins previdenciários, considera-se empresa a firma individual ou sociedade que assume risco de atividade econômica, a ela equiparando-se à cooperativa e à missão diplomática. Não era para estar aqui nos segurados, né? E aí a gente fala assim, é culpa do estagiário. Não, é culpa minha que não olhei, nem percebi que ela estava no lugar errado. Mas vamos fazer. Olha, para fins previdenciários, considera-se empresa a firma individual ou sociedade que assume risco da atividade econômica. Certo. A ela, equiparando-se à cooperativa e à missão diplomática também. Então, aqui está absolutamente Quem disse que é errado? Aqui está absolutamente correto. Então, aqui, ó, mais uma chamadinha, né? Pronto. Vamos ao próximo. Situação hipotética. Daniel, pessoa física, residente em imóvel rural, desenvolve como produtor e de forma individual atividade agropecuária em área de 3 módulos fiscais, com exploração de atividade turística na propriedade rural durante 90 dias por ano. Assertivo. Nessa situação, a exploração da atividade turística na propriedade rural não descaracteriza a condição de segurado especial de Daniel. Certo ou errado? Certíssimo, né? A prova de 2022, ela está toda no nosso curso. Os alunos, né, muitos deles até hoje falam, eu lembrava
da sua voz. E é exatamente, atividade turística até 120 dias ao ano, não precisam ser contínuos, podem estar intercalados, não descaracteriza a atividade do segurado especial. Então, aqui está correto, tá? Vamos lá. São segurados facultativos o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Certo? Erradíssimo, né? E olha só que interessante quando a gente começa a fazer as questões. Em 2023, a FGV trouxe a situação do pastor evangélico. Em 2022, a Sebrasp trouxe o ministro de confissão religiosa. Olha, se enquadram como segurados obrigatórios, contribuintes individuais. Então, por isso, o gabarito está errado, né? O gabarito está errado. Então, vamos lá. Será segurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual. Então, espera aqui. Eu tenho que achar se a pessoa vai ser contribuinte individual. O brasileiro contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. Está certo? Gente, até a pessoa que não sabe nada, mas está, olha só, viu o passarinho cantar, não sabe muito bem, mas está calma, e é isso que eu sempre falo para vocês. Hora de fazer prova, tem que abaixar, diminuir a ansiedade, né? Porque a gente vê coisas que dão a prova de graça para nós. É contribuinte individual ou empregado? Nunca. Neste caso aqui, está errado, né? Na verdade, o brasileiro contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional, ele está na categoria de empregado. Então, aqui confere errado. Boa, Josimar, vamos lá. No que se refere à aplicação da norma previdenciária, à Seguridade Social e ao empregador doméstico, julgue os próximos itens. Veja, suponha que o proprietário de uma fazenda de produção de leite e gado de corte para o comércio local tenha contratado um indivíduo para exercer as funções de caseiro e gestor da fazenda. Nesse caso hipotético, para efeito previdenciário, o referido contratante é considerado empregador doméstico. Certo? Não. Eu lembro muito bem que eu falava assim, gente, o caseiro, ele pode ser segurado empregado doméstico quando ali na chácara, no sítio, etc., não tem atividade com fins lucrativos. Aqui ele ajuda. Então, ele é empregado. Portanto, o contratante, ele é um empregador, mas não empregador doméstico. Então, aqui nós podemos marcar errado. Vamos lá. A respeito do contribuinte individual, do segurado especial e do segurado facultativo, julgue os itens seguintes. Suponha que para complementar a renda familiar, Flávio, servidor público federal, exerça, eventualmente, atividade como motorista de aplicativo. Nessa situação hipotética, na condição de motorista de aplicativo,
Flávio é considerado segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Certo ou errado? Certíssimo. Ah, mas ele é servidor. Não tem problema. O servidor, ele não pode se filiar como segurado facultativo. Mas a partir do momento que ele exerce uma atividade remunerada, abrangida pelo regime geral, ele vai também ser segurado obrigatório do regime geral, nessa atividade de motorista de aplicativo. Para a Previdência, o motorista de aplicativo está em qual categoria de segurado empregado? Contribuinte individual, tá? Contribuinte individual. Então, aqui está certo. Flávio é sim segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual. Vamos mais? Suponha-se que Pedro, após ter trabalhado como empregado contratado em determinada empresa privada por cerca de 20 anos, tenha deixado de exercer atividade remunerada e passado a se dedicar exclusivamente ao lar e a seus filhos, em razão de seu companheiro possuir renda para arcar com as despesas da família. Nesse caso hipotético, Pedro poderá manter o vínculo com o regime geral de previdência social após o período de graça, desde que proceda a sua filiação na condição de segurado facultativo. Certo ou errado? Porque aqui, realmente, quem exerce a atividade, o trabalho doméstico no âmbito familiar e ele não tem renda própria, né? Ele vai, não, desculpa, pode até ter renda. Ele vai poder ser segurado facultativo. Sim. Aí ele pode se filiar como segurado facultativo? Pode. Ah, professora, mas falou assim, após, olha só, após o período de graça. Mas o após período de graça não é uma condição exigida, necessária, tá? Então, olha só, olha, ele passou a se dedicar exclusivamente ao lar. Nesse caso, poderá manter o vínculo com o regime geral após o período de graça, desde que proceda a sua filiação na condição de segurado facultativo, certo? Por quê? Porque no período de graça, ele já tem o vínculo. Isso que o examinador quis dizer, olha, para ele continuar mantendo o vínculo com o regime geral, né, depois que passar o período de graça, ele poderá se filiar como segurado facultativo. Certo. Então, absolutamente certo. Tá bom? Ah, professora, mas se ele não for de baixa renda, não importa, tá? Para a qualificação, para o enquadramento, eu não preciso colocar o segurado facultativo como sem renda, renda baixa, não. Não. O que pode confundir o candidato é que, quando esse segurado facultativo, dona de casa, pertencer à família de baixa renda, tá? Não ter renda própria, ele poderá optar pelo pagamento da alíquota menor, de 5% sobre um salário mínimo. Mas o fato de ter mais ou menos renda não desqualifica como segurado facultativo. A questão da baixa renda ou sem renda é para a contribuição. Certíssimo? Vamos lá. Suponha que Matilde, moradora no interior da Amazônia, utilizando-se de embarcação de pequeno porte, faça da pesca artesanal seu principal meio de vida. Nesse caso hipotético, para se filiar ao regime geral, poderá Matilde fazer a sua inscrição como segurada facultativa? Bem, não. Eu não preciso nem saber qual é a categoria de segurado obrigatório da Matilde. Mas facultativa ela não pode. Por quê? Porque ela exerce a atividade remunerada. Ela exerce a pesca como seu meio principal de vida.
Então, não pode ser segurada facultativa. Mas, professora, qual seria a categoria, né, de segurada obrigatória de Matilde? Olha, segurada especial. Só pelo que tem aqui, né? Se ele falasse Matilde, filiada do regime geral na qualidade de segurado especial. Sim, pesca artesanal como seu meio principal de vida, embarcação de pequeno porte. Ah, mas não falou que ela não tem empregados, não falou que ela não exerce isso ou aquilo. Mas se for falar tudo, a questão vira um texto, né? De um tamanho que ninguém vai saber mais o que está ali escrito. Então, Matilde é segurada especial. Sendo segurada obrigatória, não pode se filiar como segurada facultativo. Por isso, o erro da questão. Veja aqui. Quanto ao regime geral de previdência social, RGPS, seus segurados e respectivos dependentes, julgue os próximos itens. São segurados obrigatórios da Previdência Social o servidor público, ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, com autarquias, inclusive em regime especial, e com fundações públicas federais. E a pessoa física que exerce por conta própria, com finalidade de lucro, a atividade econômica de natureza urbana. Então, aqui eu tenho dois casos. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo, e a pessoa física que exerce por conta própria, com finalidade de lucro, a atividade econômica de natureza urbana. Pergunto, são os dois segurados obrigatórios do regime geral? Sim, são. Então, eu posso colocar certo, né? Todos dois são. Porém, o servidor que ocupa cargo exclusivamente em comissão, ele fica enquadrado na categoria de empregado. E o outro, que exerce atividade por conta própria, ele vai ser enquadrado como contribuinte individual. Então, veja, quando você for estudar, fazer a revisão, né, do seu estudo por questões, porque o contrário, gente, não dá muito certo. Começar por questões para estudar teoria. É teoria, revisão, questões. Você pode explorar a questão além do que está, como eu estou fazendo, né? Ah, mas aí pintou uma dúvida, porque quando eu fui revisar, eu fiquei em dúvida de qual categoria é. Para e vai olhar, né? No seu PDF ou na própria lei. É assim que você tira todas as suas dúvidas, tá bom? Então, nesse caso aqui está correto. Vamos. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência social. Certo, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida nesta condição contribuição ao respectivo regime próprio. Gente, aqui não está certo, não, está certíssimo, né? O artigo 201, parágrafo 5º da Constituição, ele diz que é vedada a filiação como segurado facultativo do regime geral o participante de regime próprio de previdência social. Sim, mas se ele ficar afastado sem remuneração e não puder contribuir para o regime próprio, ele pode contribuir como segurado facultativo? Sim. Mas hoje, né, por essa questão, eu percebo que o examinador, ele pegou o texto da lei. Porque, na verdade, os regimes próprios permitem, sim, quando o servidor ele fica de licença sem remuneração, permite que ele faça a contribuição ao regime próprio.
Nesse caso, ele vai fazer a contribuição que seria dele como servidor e a do próprio ente federativo ao qual ele está vinculado. Mas aqui está certíssimo, tá bom? Vamos lá. No que diz respeito aos segurados do regime geral de previdência social, assinale a opção correta. Então, temos que ver qual é a correta. Letra A. Quem presta a diversas empresas sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural, definido no regulamento, é segurado obrigatório da Previdência Social como segurado especial. Gente, o examinador está rindo, né? Deve ter tomado um tombo. Por quê? Ou assertiva, muito fácil. Segurado especial exerce atividade urbana? Não. Então, eu nem preciso me preocupar. Segurado especial presta serviço a empresas? Não. Então, letra A, errada. Letra B. O servidor público, ocupante de cargo em comissão e sem vínculo com a União, autarquias e fundações públicas federais, é segurado obrigatório da Previdência Social como empregado. Certo ou errado? Certo! Olha só, 2022, INSS 2022. Praticamente a mesma abordagem, né? Uma questão de certo e errado e aqui a questão de alternativa correta. Mas você vê que o examinador ele trabalha os mesmos pontos. Letra C. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, ainda que de forma não contínua, inclui-se entre os segurados obrigatórios da Previdência Social. Certo. Na condição de segurado especial. Errado. Contribuinte individual. Lembrar o seguinte, garimpeiro, contribuinte individual. Mas se ele estiver exercendo a atividade em regime de economia familiar, contribuinte individual, tá? Mesmo exercendo atividade em regime de economia familiar. No caso do extrativismo, para o segurado especial, é o extrativismo vegetal, não mineral. Letra D. Aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, é segurado facultativo da Previdência como empregado. Olha só, é segurado facultativo como empregado. Bebeu, né? Esse aqui bebeu. Ou é segurado obrigatório ou a pessoa é segurada facultativa. E nesse caso é segurada obrigatória como empregado doméstico. Bom, letra E. O pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida, é segurado obrigatório da Previdência Social como contribuinte individual. Neste caso, eu posso colocar errado, porque pescador artesanal. Então, aqui vai ser segurado especial. Então, portanto, nós já marcamos a alternativa correta, a alternativa B. Então, veja aí, a alternativa B é a correta. Seguindo, é segurado facultativo do regime geral de previdência social. Vamos lá. Gente, o segurado facultativo, ele não pode ser segurado obrigatório do regime geral ou de regime próprio. Portanto, ele não pode exercer atividade remunerada. Para eu marcar o segurado facultativo, basta eu excluir todos que vão exercer atividade remunerada. Veja só. Servidor público,
ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo. Olha, empregado. O estudante de ensino superior. Vamos esperar. Letra C. O exercente de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Obrigatório, empregado. D. O ministro de confissão religiosa. Ele é contribuinte individual. Bem, aqui a letra B é a correta. O estudante de ensino superior. Mas cuidado! O estudante, ele está lá no rol do decreto como possível segurado facultativo. Mas se eu coloco assim, o estudante de ensino superior que trabalha no período da manhã num escritório de advocacia. Ele é segurado facultativo? Não. Aqui, como não disse nada, né, e os outros também impossível de serem escolhidos, está correto, tá? Agora, todo estudante de ensino superior pode se filiar como segurado facultativo? Não sei, não. Porque pode ter um estudante que já exerce atividade, já é empregado, ou exerce atividade por conta própria, um contribuinte individual. Então, eu não posso dizer que só por ser estudante, né, ele já seria segurado facultativo. Mas, no caso, não tem outro. Então, letra B. Vamos lá. Acerca de segurados e de custeio para o regime geral de previdência social, julgue os itens a seguir. Bem, professor contratado para exercer cargo temporário junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal é considerado segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Olha só, servidor, contrato temporário, não ocupa cargo efetivo, então é segurado obrigatório do regime geral, na qualidade de empregado. Aqui só quis saber se era segurado obrigatório do regime geral de previdência social. E aí nós colocamos correto. Mas é considerada segurada especial a pessoa física que exerce atividade em exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde. Dá para rir, né? Errado. Mas é porque a banca, ela de vez em quando, ela aparece com isso. Segurado especial, aposentadoria especial. São coisas muito distintas. O segurado especial não tem direito à aposentadoria especial. Quem vai exercer atividade de exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde pode ser o empregado, o trabalhador avulso, o cooperado de trabalho e o cooperado de produção, porque são esses que têm o direito à aposentadoria especial. Então, neste caso, não é segurada especial. Veja aí, pode colocar errado. E aí terminamos essa parte de segurados. E aí o que você vê, né, no posicionamento de banca? Muito que é segurado obrigatório, que é facultativo. Servidor, contratado temporariamente, servidor com vínculo efetivo, servidor sem vínculo efetivo. Exercente de mandato eletivo. Então, a gente vê que eles têm uma preferência em relação a essa matéria, tá bom? Só roda a vinheta e já volto.